Olá, amigo internauta do R7, uma boa tarde. Bem-vindo ao segundo programa de Economia Sem Paletó, onde você vai entender economia de verdade. O Brasil tem uma bomba armada dentro do seu sistema econômico e a cada dia que passa, ela está mais perto de explodir. Eu estou falando da Previdência, o sistema de pagamento de pensões e aposentadorias. A Previdência, hoje nós vamos conhecer o tamanho dessa bomba e nós vamos descobrir também se a reforma da Previdência é capaz de desarmar essa bomba e mais, promover justiça social. Para isso, eu convido ele, o economista de alto valor agregado, Richard Rittenband. Tudo bom, Diego? Prazer. Tudo bom, aí. Richard? Beleza? Tudo jóia. Hoje nós temos um convidado especial, o repórter especial de economia do R7, Juca Guimarães. Oi, tudo bom? E aí, Richard? Bom dia, Beleza? Vamos lá, vamos encarar o desafio. Vamos encarar esse desafio. Todo mundo quer saber por quê? Porque a gente está com discussão no Congresso, né, Richard? As novas regras estão sendo debatidas, as novas regras de aposentadoria vão ser implementadas ao que tudo indica, elas precisam primeiro ser votadas, né? Agora, por que é importante a gente mudar o sistema de previdência do Brasil? Acho que o primeiro ponto, quando a gente começa a analisar o impacto da Previdência nas contas públicas, a gente tem um gráfico aí que ele vai mostrar bem para nós o peso das despesas previdenciárias em relação a todos os impostos que são arrecadados pelo governo federal. Tem? Vamos colocar então, Richard, por favor, porque a nossa ideia aqui no programa é sempre trazer os gráficos para que você entenda do que a gente está falando. Veja, por exemplo, nesse primeiro gráfico aqui. São as despesas primárias do governo central. O governo central é o Tesouro Nacional, o Banco Central e o INSS. São todos os gastos do governo, é isso? Isso, Richard? menos os gastos com juros. Menos os gastos com juros da dívida, exatamente. Certo. Então você vê que 70% de todas as despesas que o governo tem é para pagar a Previdência, que é o INSS, mais a Previdência do setor público dos servidores da União, mais os gastos com pessoal e encargos. E aí sobra, como outras despesas, 365 bilhões. Só que tem um problema. Tudo que é arrecadado não consegue bancar todas essas despesas. Em 2016, Diego Juca, faltou 159 bilhões de reais que o governo teve que se endividar. E, além disso, temos ainda 313 bilhões do pagamento dos juros da dívida. Então, foi um rombo de quase 500 bilhões de reais. Tá certo. Então, vamos entender aqui, ó. Esse gráfico aqui, a gente exclui todos o gasto com os juros da dívida. Tudo que o governo gasta, então, 70% é previdência e salários. Isso, está na cor vermelha aqui. Tudo isso, previdência. E o resto aqui, outros investimentos, transportes, tudo que é investimento, é esse pedaço em verde aí. Todas as outras despesas que não sejam previdência e gastos com folha de pagamento. Então você vê que a questão é, será que o papel do governo é simplesmente só pagar gastos com pessoal e previdência, ou tem outras coisas muito mais importantes que o país precisa fazer, investimentos? Então, assim, é uma despesa que vem crescendo muito, ela já ocupa 70% aí do total das despesas, se a gente pegar previdência e gastos com folha, e vai crescendo cada vez. Se não fizer nada, daqui a pouco tudo que é arrecadado vai ser só para pagar previdência e folha de pagamento. Então esse bolo aqui está aumentando, quer dizer... essa parte vermelha está crescendo, e a verde está a capacidade de investimento do país está diminuindo porque o país gasta muito com previdência e com salário. Exatamente. E se a gente pensa, por exemplo, no teto de gastos, que foi estabelecido em 20 anos, o que ele afeta aqui? Se não for feito nada na reforma da Previdência, esse teto ele vai ser um teto de vidro, não vai servir para nada, vai estourar o teto facilmente aí nos próximos anos. Porque o governo não vai conseguir se adequar a esse limite de gastos para poder fazer os pagamentos. E aí a questão central é, tudo bem, você gastamos em 2016 618 bilhões com Previdência, mas como é que está distribuído esse gasto? Acho que essa é uma questão essencial. Você quer ver o raio-x da Previdência Social? Isso, exatamente. Então, vamos lá. Por favor, Doug, o raio-x. Agora a gente vai entender, você viu o quanto que a gente gasta com salários do funcionalismo na ativa e dos inativos, né? Agora a gente vai entender quanto que vai para cada um dentro do sistema previdenciário, exatamente. Né? Vamos parar de falar dos salários. Distribuir o bolo. Isso. Olha só, para as pessoas entenderem, é importante agora a origem do rombo, tá? Infelizmente, tanto a Previdência como a Seguridade Social são deficitárias. Mas, olhando só para a Previdência, como é que está distribuído esse rombo? Na Previdência Urbana do INSS, você tem 24 milhões de pessoas que são beneficiárias e elas geraram um rombo
ano passado, em 2016, de 46,8 bilhões. Que dá aí um rombo anual por pessoa de R$ 1.933. Já a Rural, que atende menos pessoas, 9,47 milhões de beneficiários, gerou um rombo maior, 105 bilhões de reais. E aí dá um rombo anual de 11.087. Se a gente for pegar todo o INSS, atende 33,7 milhões, aproximadamente 34 milhões de pessoas, e gerou um rombo de 151,8 bilhões de reais. Então estamos falando de 33 milhões de Isso, pessoas. isso aqui é o setor privado. Isso. Uhum. Que aí você tem trabalhadores de empresa, autônomos, Isso, né? exatamente. E Tá que todo trabalham mundo no nesse campo. bolo. Sim. Exatamente. Agora, a previdência do setor público, olhando só para os servidores da União, do governo federal e os militares. O setor público, os civis, que são 611 mil beneficiários, você vê como é muito menos pessoas, gerou um rombo de 43,1 bilhões. Olha isso, é um rombo quase igual a todo o INSS de todos os trabalhadores urbanos. Ou seja, 611 mil funcionários públicos da União, Isso, certo? inativos, geram um rombo de 43 bilhões, enquanto os trabalhadores inativos urbanos, no regime geral, são 24 milhões e geram 46 bilhões, um rombo relativo. 70.540 de um rombo anual por pessoa. Vamos terminar aqui assim, isso. Tá. E os militares? Os militares são 370 mil inativos, gerando um rombo de 34,1 bilhões. Então, você totalizando todo o setor público, servidores da União e militares, não chega a 1 milhão de beneficiários e eles geram um rombo de 77 bilhões de reais. Já os trabalhadores urbanos e rurais, que estão no regime geral, são 33 milhões e geram um rombo de 151 bilhões. Isso. Juca, me explica o que agora, você que está assistindo, presta bem atenção no que está detalhado em vermelho no nosso gráfico. O Juca vai explicar o que significam esses valores, Juca. Então é o seguinte, se você pegar todo mundo que recebe o benefício e dividir pelo tamanho que falta para eles ser o pago, tem ali em vermelhinho o rombo per capita, por pessoa. Então, o que significa o seguinte, que o trabalhador urbano, o trabalhador de empresa, de fábrica, e se aposenta e recebe o benefício dele, ele gera um rombo pessoal dele só de R$ 1.933. Cada trabalhador urbano, certo? Urbano. No campo, que tem uma contribuição menor, né, indireta, o rombo é um pouquinho maior, R$ 11 mil. Mas pensando bem, o servidor público militar é muito maior, né, Richard? Olha só. 70 mil reais por pessoa. Cada pessoa, carro de luxo. Cada funcionário público do regime previdenciário gera um impacto negativo de 70 mil reais por ano. E os militares? Aí é o topo, né? 92 mil reais por ano. Quer dizer, cada militar aposentado, ele recebe durante o ano 92 mil a mais do que foi arrecadado para aquelas aposentadorias, assim. Então o desequilíbrio, o rombo, a bomba, tá... A gente vai explicar isso de outra maneira. Doug, bota para mim, por favor, o gráfico do INSS versus setor público. Que aí a gente vai mostrar exatamente a diferença do impacto. Por que tem essa diferença de rombo causado, assim, per capita? Por que, como o Juca falou, o rural ele contribui pouco, então ele tem um rombo maior, né? E no caso dos militares e dos funcionários públicos? Você tem uma distorção entre setor público e setor privado. No setor público, você tem uma série de privilégios, você tem salários 70% maiores na média. Dentro do próprio setor público, é importante a gente falar, você tem injustiças, você tem distorções. Mas quando você pega a média do setor público e compara com a média do setor privado, é gritante. 70% os salários do setor público são maiores, você tem estabilidade, você tem uma série de privilégios. Já no setor privado, não, você tem salários menores, você tem o risco de perder o seu emprego, o sistema de aposentadoria também ele é diferenciado, ele é mais injusto quando a gente compara com isso. Olha esse gráfico aqui eu acho que é espetacular. Aqui eu peguei toda a previdência do setor público. Então eu peguei União, estados e municípios. E peguei o INSS, trabalhadores urbanos e rurais. Na cor preta você tem todo o INSS, que é um horizonte de pessoas que se aproxima a 34 milhões de pessoas. São 34 milhões de beneficiários do INSS, estão representados aqui nessa bola. Já o setor público, todos os inativos, todos, dá 3,7 milhões de pessoas. Então não chega a 4 milhões de pessoas, tudo, estados, municípios e União. Do lado direito, a gente vê o rombo que cada um provoca. Então você vê que essa faixa vermelha, que é todo 3 milhões de pessoas, todo o setor público, provoca um rombo até maior
que todo o sistema do INSS. Eles provocam um rombo de 155 bilhões, quando a gente coloca estados e municípios. E o INSS, ano passado, gerou um rombo de 151 bilhões. Então, todo esse pessoal aqui gera um rombo menor de que esse pedacinho que nem vermelho. 10%, né? Então, aqui a gente vê que a Previdência ela está totalmente desbalanceada e ela está concentrando renda. Ela está uma máquina, um mecanismo de concentração de renda. Entendi. Olha, a gente vai continuar aqui. Lembrando a vocês, por favor, mandem perguntas, compartilhem o vídeo. Pode escrever para a gente que a gente já vai ler aqui no ar algumas perguntas dos internautas. Eu queria, antes, para a gente finalizar o tamanho do rombo, pedir para o Doug abrir o gráfico da quantidade de ativos contra inativos. Porque a gente já mostrou que tem uma disparidade aqui do setor público e do setor privado, né? E aí a gente tem outro gatilho dessa bomba, que é a quantidade de ativos, de pessoas que estão trabalhando e contribuindo para o sistema previdenciário, e quem está na inativa, né, Exato. Richard? O que está acontecendo com a população brasileira? Né? Basicamente, a gente tem dois problemas, né? A gente tem um problema que a gente viu dessa distorção, setor público, setor privado, e a gente tem um problema muito, muito grave, que é um problema de demografia. Quer dizer o quê? Quer dizer que o Brasil ele vai sofrer um processo de envelhecimento muito rápido, sem ter se tornado um país rico. E isso é um problema muito sério, porque as pessoas, olha só, muitas pessoas acreditam que o dinheiro do INSS que ela contribui todo mês, ele está sendo depositado num fundo, está rendendo algo e no final o governo devolve para a pessoa. Como é que funciona isso, Richard? Eu estou dando meu dinheiro para o governo está lá cuidando do meu dinheiro para me devolver depois? Não. Como é que funciona? É um sistema chamado de repartição. O que é isso? Quem está na ativa paga a contribuição e aí o governo pega essas contribuições e paga diretamente para quem já está aposentado ou pensionista. Então, os ativos financiam os inativos, como se fosse aquele sistema de pirâmide mesmo, que você está coletando dinheiro para pagar o outro. Então, o que acontece? Se a população envelhecer muito, menos pessoas na ativa contribuindo e mais pessoas ali se aposentando ou pensionistas. O que esse gráfico mostra, né? 2016, por exemplo, ano passado, a gente tem 5,3 pessoas trabalhando para contribuir para cada pessoa que não está trabalhando. Isso, para bancar um inativo. E em 2060, como a gente vê no gráfico aí, vai cair drasticamente isso. Então. Para 1,6. Então quer dizer o quê? Esse processo de envelhecimento que o Brasil vai sofrer em 30 anos, por exemplo, os Estados Unidos, ele passou por isso em 75 anos. Sim. A França levou 100 anos. Então, assim, é um processo de envelhecimento muito brusco. E como no sistema da nossa aposentadoria depende de muitas pessoas trabalhando para estar contribuindo, já que o dinheiro não está depositado em lugar algum, ele é pego para pagar quem está se aposentando, ou quem está aposentado e pensionista, então você quebra, né, o elo da corrente ali. Então é um problema muito sério que vai pressionar e jogar as despesas com a Previdência lá para cima. Então, imagina todo mundo lá aposentado e quase ninguém trabalhando para contribuir e pagar essas pessoas que estão aposentadas. Então, assim, você tem o problema da distorção setor público e privado e você tem um problema gravíssimo de envelhecimento da população. Vamos mostrar aquele gráfico de dispersão? Sim. É um gráfico ousado para a gente mostrar num programa de economia popular. É o gráfico seguinte, Doug, o Brasil gasta como um país velho, né? Quer dizer, a gente tem todo esse sistema em que nós somos, na verdade, um país jovem ainda, é isso? Exatamente. Nós temos o boom demográfico à nossa disposição. Só que agora já está encerrado e nos próximos anos a gente vai sofrer um envelhecimento muito, muito rápido. E o gráfico vai mostrar justamente como o Brasil hoje, olha só, para explicar esse gráfico de uma forma simples, você tem todos os países aqui, você tem uma tendência, tem o Brasil aqui em vermelhinho. Aqui, quando anda aqui para frente, é a população envelhecendo. Então, os países que estão nessa área aqui são países que têm uma população mais velha. França, Alemanha, esses são os países com população mais velha. E o Japão, super mais velho. Aqui é o eixo que mostra quanto que cada país gasta em relação ao PIB. Então, você vê o Brasil hoje, ele gasta 13% do PIB em aposentadoria, só que ele não tem ainda uma população tão envelhecida. Então ele é um ponto fora da curva. Pela população, o padrão de população atual do Brasil era para a gente estar gastando 4% do PIB. A gente está gastando quase 4 vezes mais. Então você vê que a gente está gastando igual os países que já ficaram velhos, tipo Japão, Alemanha, França. Ou seja, um país com uma saúde financeira, ele tem que seguir esse tracejado, né? Sim, esse tracejado de tendência. E aí o que acontece? Qual que é o perigo disso? É o perigo que a gente já está gastando como um país velho e sendo um país pobre.
Então imagina a hora que a gente se deslocar para cá e a nossa população envelhecer. Bolinha vermelha vai subir cada vez mais. Né? Exatamente. A bolinha vermelha vai subindo. Já não vai caber nem na TV, vai sair né, do Juca? gráfico. Ô Doug, volta de novo naquele gráfico do INSS setor público, porque agora minha pergunta é o seguinte, a gente já tem agora esse diagnóstico aqui, são vários diagnósticos do tamanho dessa bomba, né? O que a reforma da Previdência está fazendo para desarmar essa bomba? Para fazer com que a gente não esteja naquela bolinha ali perdida, né? Que a gente consiga seguir uma tendência e que tenha uma saúde financeira na questão da Previdência. Infelizmente, a reforma ela ainda não conseguiu pegar em cheio, né, a minoria que provoca a maior parte do rombo. Você tem grupos de interesse, lobbies muito fortes, são muito bem organizados e tá caindo a conta, né, para a parte mais vulnerável da sociedade, mais pulverizada, que às vezes não consegue se organizar tanto. Você já teve uma série de avanços ao longo dos anos, desde 1995 em diante, várias reformas que o Brasil tentou fazer, mas a gente ainda não conseguiu lidar totalmente com essa questão. Tem uma briga ainda, né, como vai ser a transição para os servidores públicos e tal, mas, assim, em 2013, por exemplo, no governo Dilma, foi estabelecido que quem entrasse no serviço público ia receber na aposentadoria o teto do INSS, que é R$ 5.500, e se ganhar acima disso, tem que contribuir para uma previdência complementar. Uhum. Isso já foi uma atitude muito boa. Só que o problema é quem está antes, né? Quem entrou lá antes de 2003, quem entrou antes de 2013 e que vai conseguindo manter esses privilégios. Então, assim, se a regra de transição da atual reforma conseguir pegar essa turma que vem antes de 2013 e antes de 2003, aí a gente já deu um bom avanço. Outra questão é que os trabalhadores urbanos, que são os que geram o menor rombo, também estão com um peso muito grande, porque dentro da Previdência Rural teria que aumentar a contribuição, tirar a parte assistencial da Previdência, caracterizar como assistência social, efetuar uma fiscalização maior. 30% das aposentadorias rurais são ganhas na justiça, então você tem uma judicialização muito grande. Então, assim, se eu fosse atacar os pontos, assim, pela lógica, tecnicamente, você iria cair em cima do setor público e também da questão da Previdência Rural. Para ser mais eficiente a reforma e, de fato, balancear criar melhor. um equilíbrio nesse quadro. Exatamente. Agora, por exemplo, né, a gente tem vários internautas mandando perguntas para a gente. A Aida Guimarães está falando e os privilégios dos políticos, né, que existem as aposentadorias do Congresso. O Luiz Salvador diz que os bancos devem milhões ao governo e o Brasil poderia adquirir esse dinheiro para colocar no sistema. E a Cacilda Dias está pedindo para cobrar a dívida das grandes empresas, quer dizer, trazer outras fontes de verba, né? Excelente pergunta. A dívida hoje está em cerca de 430 bilhões, só que o problema é que os maiores devedores, você já tem duas aéreas aí que não existem mais, né? A VASP e a Varig. E outro problema é que se a gente cobrasse tudo, por um milagre acontecesse, a gente viu que o rombo todo do setor público dá 300 bilhões, né? Então, só que estados e municípios, quem paga a conta é o Tesouro Municipal e o estadual, né? Então, o governo federal, indiretamente, ele seria prejudicado, como a gente vê o Rio de Janeiro ir lá pedir dinheiro para o governo federal. Uhum. Mas, enfim, se a gente cobrasse toda a dívida, em 2 anos, daria para cobrir o rombo por 2 anos. Só que o problema estrutural continua. Então, imagina que você está com uma doença muito séria, com dor de cabeça, e você está tomando só analgésico. Está melhorando a sua dor de cabeça, mas a doença continua lá. Ô, Juca, então não adianta trazer essas outras fontes de renda apenas, né? Faz parte de você criar um sistema ético, né? Você cobrar as dívidas e pedir os golpes, os benefícios, pedir que a pessoa consiga o benefício da justiça sem regras muito claras, isso é importante. Cobrar a dívida as grandes dívidas das grandes empresas, né? Sustentar o caixa do O que mantém a Previdência de pé é o equilíbrio entre quem contribui e quem recebe. Então tem que se qualificar também a arrecadação. Exatamente. Mudar bem a regra. Entendi. Agora, Doug, por favor, coloca o gráfico dos salários, porque é ali que, vamos lembrar, é o gráfico que a gente mostrou no primeiro programa, né? É isso. E aquele gráfico, ele mostra o quê, Richard? Que a população brasileira recebe salários de remunerações por trabalhos pouco sofisticados, infelizmente, né? Salários baixos. É isso que... Infelizmente, a economia brasileira ela gera postos de trabalho que têm remunerações precárias, porque como a gente não produz produtos e serviços de alto valor agregado sofisticados, então as vagas que são abertas são essa remuneração entre 600
e R$ 1.400 você tem uma grande concentração, e você tem o outro mundo, né? Que é o mundo dos privilégios, né? De uma parte da sociedade que ganha mais ali de R$ 5.000 e que dentro disso está a maior parte, a elite, eu diria, né? Para não ser injusto, a elite do setor público. Então, é isso que eu ia te perguntar aqui. Então, aqui nesses R$ 5.000, nessa última barra enorme aqui, né? Estão aqueles trabalhadores do funcionalismo público Isso. que estão causando aquele rombo. E qual que é o problema também do setor público dessa distorção? Porque às vezes você tem cargos que estão pagando salários muito altos que não se justifica. Então, às vezes você tem uma função não muito técnica e a pessoa está recebendo 12, 15, 20 mil reais. Isso não acontece no setor privado. Então você tem distorções dentro do próprio setor público sem uma racionalidade para você precificar quanto que essa pessoa deve ganhar ali de salário. Então isso vai gerando ali distorções. Tem uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, ele mostra que um terço da desigualdade do país é justamente fruto dessa distorção entre setor privado e setor público. Mas você vê que a maior parte dos postos de trabalho... Agora, Doug... Ganha um pouco e quando se ganha pouco, a massa de contribuição do INSS também é menor muito também, baixa. né? Exatamente. Agora, isso. Então, você ganha pouco, contribui menos, como o Juca falou, e o desempregado também, quer dizer, contribui negativamente para todo esse sistema, né? Já que a gente está vivendo... O setor privado, ele, por exemplo, não tem estabilidade. Então, ele tem o risco de perder o emprego, coisa que no setor público você já tem também esse privilégio e essa vantagem. Então, assim, o Brasil, para se tornar um país mais justo, menos desigual, a gente precisa resolver essa distorção. Senão os grandes talentos começam a se deslocar. Se deslocar. Você tem mecanismo de incentivo que todo jovem quer ir para onde? Para o setor público. Como você não tem uma economia que cria postos de trabalho com elevados salários, todo mundo acaba, então eu vou para o setor público. Então, o que você está querendo dizer assim, o jovem que é talentoso, estudou bastante, Isso. ele vê que a possibilidade de trabalhar para o governo, né, em algum cargo público, é Isso. muito melhor. Por quê? Porque ele vai ter um salário mais alto e vai ter uma previdência mais garantida, quer dizer, ele está fazendo está resolvendo a vida dele, econômica? A gente tem um gráfico da remuneração média das aposentadorias. Isso, vamos colocar, Doug, valor médio das aposentadorias. Que eu acho que esse vai ficar bem claro a disparidade que tem entre o sistema INSS e o sistema de regime próprio do setor público. E a gente Olha tem... só. Vamos lá. Valor médio das aposentadorias. Prestem atenção nesse gráfico, internauta, porque é aqui a nossa chave do programa de hoje também. A turma da aposentadoria rural ganha, em média, de aposentadoria, R$ 945. Certo. Já E causam 105 bilhões. 11 mil reais per capita de... Não, mil. Não, rural é 11 mil. 11 Qual mil. o problema da rural? É porque ele não tem muita contribuição, né? É Certo. baixa contribuição, porque tem Ok. muitas pessoas que se aposentam sem ter E contribuição. recebem um Isso. valor baixo também. É mais assistencial, por isso que às vezes deveria até sair da Previdência e ser melhor alocado, assim, Trabalhado. é isso, Tá. contabilmente. Trabalhador INSS, urbano. R$ 1.836 em média. Então ele ganha em média R$ 1.836 por mês e ele causa um rombo anual per capita de 1.933. É disso que a gente está falando. Já, Um salário, né? já os funcionários do Poder Executivo, eles têm uma aposentadoria média de R$ 7.138. Você vê que já começa um Porra lá disparate. para cima. Aham. O pessoal do Ministério Público tem uma aposentadoria média de R$ 10.663. Mensal isso, né? Deixa bem claro que é Isso, por mensal. mês, mensal. 10 mil. Mensal. Poder Judiciário, 16.322. E o Poder Legislativo, que é aí o Congresso, 25.119. Então você vê que o Poder Legislativo tem uma aposentadoria média quase 25 vezes maior que a da turma do rural. Então é assim, é muita distorção, é muita desigualdade. Não se justifica tecnicamente isso. Mas Não aí se eu te justifica. pergunto, Richard, o governo federal, ao trabalhar a reforma da Previdência, ele tem que trabalhar para promover a distribuição de renda ou para promover a concentração de renda? Isso está mostrando que o governo trabalha para promover a concentração de renda? É isso que está acontecendo? No atual sistema, esse mecanismo de incentivo que a gente tem é totalmente de concentração de renda. Você vê que o setor privado ali, R$ 945 e R$ 1.800 em média. Já o setor público, de 7 mil para cima, indo para quase 25 mil. Então, aí, obviamente,
é uma média. Isso aqui a gente está pegando só os servidores da União. Se pegar também, como disse, dentro do próprio setor público, você tem distorções, como por exemplo a classe de professores, que às vezes não é tão bem remunerada e é uma posição estratégica para a sociedade, policiais, etc. Mas assim, a gente tem, olhando, comparando com o setor privado, como o setor privado está tão abaixo, então qualquer tipo de comparação fica até injusta, porque você fala, pô, você tem estabilidade, você tem um salário maior, mesmo que você fale que você ganhe pouco, compare com a vida de quem está lá no setor privado. É muito mais complicado. A Rosalina Américo está perguntando no Facebook, ela diz que o pobre sofre mais nesse sistema. É verdade isso? Os números mostram aí, se a gente for pegar o custo de vida aí dos últimos tempos, realmente, assim, é muito triste, assim, porque o Brasil é um país que ele tem tudo, né, para avançar. A gente tem que sofisticar a nossa produção, produzir produtos de valor agregado alto, serviços, criar os postos de trabalho certos. Só que a gente também tem que resolver essas distorções e esses mecanismos nefastos de incentivo, né, que só está concentrando renda, não está distribuindo. Tá certo. Eu quero agradecer ao Richard, quero agradecer ao Juca. O nosso programa passou muito rápido. Passou né? bastante rápido. Você vê que o assunto é enorme, uma enormidade. A gente pode continuar vários programas aqui. Mandem perguntas pra gente, sugiram, façam sugestões de novos programas. A gente volta daqui a 15 dias, certo? Com o próximo Economia Sem Paletó. Muito obrigado, Richard, obrigado Juca. Um abraço aí. Valeu, internauta. Compartilhem. Abraço. Abraço.